Olá, sou a Helenice e hoje vou falar sobre as folhas das plantas. Quando andamos pelas ruas, praças e parques, podemos notar que a grande maioria das folhas são verdes. Mas por que as folhas das plantas são verdes? E mais, qual é a origem das folhas e das plantas? Por que elas caem em certas épocas do ano? E por que existem folhas tão diferentes umas das outras? Será que tem a ver com as ondas de luz, com os pigmentos ou com a fotossíntese? Afinal, para que as folhas servem? E como ocorreu esse sucesso evolutivo? A luz do Sol é fundamental para a vida na Terra. A vida do planeta aprendeu a lidar com a radiação eletromagnética do Sol, que interfere no seu metabolismo. Na condição que a vida na Terra surgiu a partir do fundo do oceano, utilizando energia química e o calor para o seu metabolismo, para ocupar o resto do planeta precisaria ocupar outro tipo de recurso energético. Foi aí que surgiram células inovadoras, sintetizadoras de moléculas que construíram uma molécula capaz de absorver uma parte da energia luminosa. Então surgiu esse recurso energético, que era a fotossíntese, um processo que converte energia luminosa em energia química, que então pode ser utilizada ou armazenada para ser utilizada à noite, por exemplo. A luz do sol que chegava até os seres vivos era a que conseguia passar, sem ser absorvida pela água no meio do caminho. E nem toda a luz chegava às camadas mais profundas. A luz que vemos do sol é um conjunto de diferentes ondas e cores. Cada onda tem seu comprimento específico. E para a pequena fatia do grandioso espectro eletromagnético que nós conseguimos ver, damos o nome de luz visível. O que determina a faixa de espectro visível que um corpo reflete depende do comprimento de onda da luz que o incide, o tamanho e a natureza das moléculas. Algumas ondas de luz são mais longas, como as vermelhas, mas não viajam muito longe na água. São bloqueadas logo no começo. As azuis e as verdes são mais curtas e chegam até as camadas mais profundas. E foi na água onde a luz era predominante que surgiu uma das moléculas mais importantes do mundo, o pigmento fotossintético, que possibilitou a primeira fotossíntese. Essas moléculas viviam no mar se deslocando dentro de massas de água que as carregavam e possivelmente desenvolveram sensores captadores e direcionadores ao foco de luz, para se aproximar da superfície, onde havia maior quantidade de energia luminosa, para captar e realizar a fotossíntese. E um desses pigmentos se destacou dentre os outros, a clorofila, que se mostra na cor verde. Significa que ela não absorve essa onda de espectro luminoso, ela reflete, ela não usa esse comprimento de onda. Por exemplo, se você iluminar uma árvore com a cor verde, só com a cor verde, ela vai morrer, pois não terá nenhuma luz para absorver. A fotossíntese ocorre dentro de moléculas internas da folha, nos cloroplastos, onde se acumulam as moléculas de clorofila. A luz excita elétrons da molécula de clorofila na folha, aqui, que se movimentam e a energia liberada nesse movimento é captada. Essa energia será usada para ligar átomos que antes estavam presentes em moléculas de gás carbônicos dissolvidos no cloroplastos e a partir daí formam novas moléculas, os carboidratos. Esses carboidratos podem ser utilizados rapidamente ou serem utilizados na forma da molécula amido, que é uma maneira de armazenar energia. E por que não vemos folhas
com a cor preta? Pois deveriam absorver todos os comprimentos de onda, incluindo o verde. Centenas de milhões de anos já se passaram e parece que as plantas verdes não têm nenhum competidor à altura. Nenhum outro pigmento foi capaz de competir por espaço e luz com elas. Por mais que as plantas não façam a fotossíntese mais eficiente, afinal elas desperdiçam a cor verde, elas são capazes de fazer a que é mais estável. As partes mais estáveis do espectro são as cores azuis e vermelhas. E é através da fotossíntese que a planta libera gás oxigênio. Uma parte desse gás é utilizado por ela mesma para que ela respire e o excesso é liberado para a atmosfera, para ser utilizado por qualquer outro ser vivo. Esse oxigênio vem da quebra da molécula de água. Isso quer dizer que as plantas são capazes não só de usar energia luminosa, mas também de quebrar a molécula de água usando essa energia. As condições onde as plantas crescem são muito variadas. Elas têm que lidar com ciclos de dia e noite, estações de ano, quantidade de luz captada e muito mais. Então, ao longo de milhões de anos, a estabilidade é muito importante. E isso pode ter sido o que manteve as plantas verdes mais bem-sucedidas durante todo esse tempo. As plantas verdes são mais estáveis, ou seja, as plantas descobriram a melhor estratégia para sobreviver. Então pode-se dizer que é graças ao verde das plantas que temos energia para nos mantermos vivos, e elas existirão o quanto tiverem acesso à luz do sol. Os primeiros seres vivos que deram origem às plantas são desconhecidos. Teriam sido seres unicelulares capazes de realizar a fotossíntese. Segundo o botânico alemão Schimper, em 1883, os eucariotos surgiram de endossimbioses múltiplas. No caso da mitocôndria, um protozoário primitivo fagocitou uma bactéria aeróbica e, por algum problema enzimático, a associação teria sido vantajosa para ambos. As bactérias fagocitadas foram reduzindo, diferenciações de lamelas foram ganhando invaginações da membrana plasmática até se transformarem nessas estruturas nas quais vemos hoje. Essa teoria foi formalizada por Atman em 1890 e em seguida por Merezkovsky em 1905. Afirmaram que algo semelhante teria ocorrido com os cloroplastos. Pode-se dizer que as plantas eucariotas podem ser fruto de uma polissimbiose, formado por organismos quadrigenômicos, com um genoma nuclear do organismo fagocitante e mais 3 genomas bacterianos, aeróbicos, cianobactérias e espiroquetas. As células clorofiladas teriam surgido de forma autógena, ou seja, sem influência externa, com mudanças graduais em um processo evolutivo lento. As primeiras algas a surgirem foram as cianobactérias e proclorofitas, que eram procariotas. Posteriormente, com a origem dos eucariotos, surgiram os outros grupos de algas que são estritamente eucariotas. Talvez o primeiro avanço na complexidade das plantas tenha sido dado pela formação de indivíduos pluricelulares. As primeiras colônias podem ter surgido com a não separação de células filhas após a divisão celular. As células filhas ficaram retidas em uma bainha de mucilagem que envolvia a célula-mãe. O gônion é uma alga verde e apresenta essa pluricelularidade. A multicelularidade pode ter surgido permitindo a formação de estruturas com morfologias as mais variadas e ter favorecido no seu metabolismo quanto a uma maior eficiência da exploração dos recursos naturais, conquistas de nichos, absorção de nutrientes, água, minerais, reserva nutricional, células de crescimento e reprodução, diferenciação celular e muito mais.
aumentando significativamente seu tamanho e favorecendo a fotossíntese. Posteriormente, mudanças ou variações no plano de divisão celular podem ter levado o talo multicelular a formar ramificações, projeções que permitiam a melhor captação de luz solar para a realização da fotossíntese. Filamentos multisseriados poderiam ser outro passo evolutivo importante, uma vez que permitem a formação de estruturas parenquimatosas e pseudoparenquimatosas e elevam a complexidade da anatomia dos vegetais que encontramos, incluindo as algas pardas e as plantas terrestres. Dados paleontológicos demonstram que esses processos evolutivos possivelmente ocorreram há mais de 400 milhões de anos, entre o Siluriano e o Devoniano. As primeiras plantas a dominar o ambiente terrestre dependiam de água e tinham estruturas multicelulares parenquimatosas que as permitiam crescer em diferentes planos. Acredita-se que as primeiras plantas terrestres a surgirem foi um grupo de algas verdes denominado clorofita, que apresentava um genótipo e fenótipo bem diverso, que permitiu sua sobrevivência em áreas pantanosas sujeitos a períodos alternados de inundação e seca. Já as primeiras briófitas têm uma semelhança bioquímica e genética muito grande com um grupo pequeno de algas verdes clorofita que é denominado Chlorofitaceae. Peculiaridades do processo de divisão celular de briófitas e carofíceas parecem revelar um grau de parentesco. Acredita-se que o grupo das carofíceas tenha dado origem a um organismo que formaria um ancestral comum entre as briófitas anthoceros e organismos semelhantes a ríneas pteridófitas. Então a rínia daria origem aos primeiros organismos com vasos condutores verdadeiros, as pteridófitas e as briófitas. Das primeiras briófitas anthoceros surgiram os musgos e as hepáticas. Embora as briófitas já vivessem na Terra, não podiam se desenvolver e alcançar grandes dimensões. Os seus vasos são simples demais e elas perdem água muito facilmente. Por isso, as briófitas necessitam viver em locais úmidos. Estudos paleontológicos mostram que os primeiros organismos fotossintetizantes a ganhar o ambiente terrestre foram pertencentes à classe Psilopitopsida. A absorção de água e nutrientes só tornou-se possível graças a estruturas como os rizóides, que penetram no solo e puxam os elementos essenciais, e isso foi fundamental para o surgimento das raízes primitivas. Nas plantas terrestres, a perda de água excessiva foi evitada através da produção de substâncias impermeabilizantes como a cutícula, uma cera que reveste as partes mais delicadas da planta, e também pelos estômatos, que são estruturas que permitem a troca de gases feita pela planta. De fato, a origem das folhas é incerta, mas acredita-se que tenha sido a partir de pequenas escamas que obtiveram um cordão central condutor que formou uma nervura central que se expandiu do centro formando pequenos feixes de vasos que se ramificaram por toda a folha, através da proliferação bilateral do parênquima cortical. A sustentação da planta para adquirir a forma ereta se dá pelo desenvolvimento do colênquima e esclerênquima, que apresentam forte espaçamento celular. Essas características só se desenvolveram efetivamente nas pteridófitas. Além dos vasos xilemáticos, responsáveis pela condução de fluidos da planta, que apresentam as paredes espessadas, auxiliando na sustentação da planta. E a parede celular das plantas é completa com lignina e compostos fenólicos que são fundamentais para o revestimento dos vasos. Acredita-se que as pteridófitas tenham surgido há 460 milhões de anos,
compreende as avencas, samambaias, licopódios, cavalinhas, pinheirinhos, selaginelas, equisetos e rabo de lagarto. As pteridófitas de grande importância evolutiva foram as licopsida, plantas de pequenas dimensões que abrangem os licopódios, e as selaginelas. Os primeiros grupos que apresentaram sementes foram as Pteridospermae, que foram muito frequentes no Carbonífero, que eram semelhantes a samambaias gigantes, que são essas aqui. As gimnospermas são plantas vasculares com frutos não carnosos, ou seja, frutos sem polpa, e cujas sementes não se encerram no fruto. A araucária, por exemplo, é comum em floresta ambrófita mista. O ancestral das Gymnospermae, ou pinofita, originou-se no Carbonífero ou Devoniano por volta de 350 milhões de anos e foram gradualmente ganhando um xilema desenvolvido e grande arborescência, tendo seu pico de radiação no Permiano. As angiospermas são plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Com 230 mil espécies conhecidas, as angiospermas surgiram no Cretáceo há 130 milhões de anos e, no espaço de alguns milhões de anos, alcançaram uma diversidade muito grande em altitudes e latitudes. Existem grandes variedades de tamanhos, formas e aspectos foliares. Isso varia muito de acordo com o ambiente no qual os organismos foram sujeitos há milhões de anos, adaptados a diferentes pressões seletivas. Algumas são grandes, outras são pequenas, são simples, são compostas, são palmadas, digitadas. E nas pteridófitas se dividem em folíolos para abrigar os esporângios. Algumas possuem princípios ativos muito importantes para a nossa saúde, para alimentação, chás e remédios. Existem também folhas de sombra, que são essas onde o verde é mais escuro, o formato é maior, a quantidade de clorofila é maior, são mais flexíveis e finas. As que ficam expostas ao sol têm uma menor área foliar e um verde mais claro, menos pigmentos, maior espessura para reter mais água, maior taxa de fotossíntese e é mais protegida por uma camada de cera para evitar o excesso de transpiração. Algumas possuem espinhos para evitar a desidratação e podem se diferenciar em brácteas para atrair polinizadores. Em bromélias, que acumulam água, têm uma anatomia bem diferenciada. E algumas plantas, a folha tornou-se adaptada à captura de animais para aquisição de nutrientes, como em plantas carnívoras que vivem em solos lavados pela água e sem nitrogênio. A estratégia encontrada por elas foi a captura desse nutriente através de uma fonte animal, os insetos. A vida se mantém graças ao consumo contínuo de energia. Mas por que as folhas mudam de cor? Devido ao fato de que em cada época do ano há uma predominância diferente de pigmentos. Por exemplo, na cor verde a predominância é a clorofila, na cor vermelha a antocianina. A luteína, o licopeno e o beta-caroteno estão presentes nas cores vermelha, amarela e marrom. Como é o caso do pigmento da clorofila, na cor verde, que é um grupo de pigmentos fotossintéticos presentes nos cloroplastos, que são organelas presentes nas células de plantas e algas, rico em clorofila. Contém magnésio, nitrogênio, carbono, hidrogênio e oxigênio. Os pigmentos carotenoides das folhas amarelas, laranjas,
vermelhas, azuis e roxas existem na planta, mas conforme a clorofila deixa de ser produzida no outono e no inverno, elas predominam. As xantofilas, que é uma subclasse dos carotenoides, geram o amarelo e o vermelho. As antocianinas, nas colorações azul, vermelha, roxa, é estimulada pela chegada do frio, com o acúmulo de açúcar na folha. Já o tom marrom ocorre devido à chegada do frio, onde acontece a senescência foliar. As folhas morrem porque não há como fazer fotossíntese. A árvore começa a retirar todos os nutrientes mais valiosos das folhas e usa para produzir novas folhas. Então, as plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram oxigênio, alimento, fibras, combustíveis e remédios, que permitem aos humanos e outras formas de vida existir. Elas também são essenciais para o controle da temperatura na Terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta. Enquanto realizam tudo isso, as plantas ainda absorvem o dióxido de carbono, um importante gás do efeito estufa, através da fotossíntese. E é por isso que a preservação do meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Daí a necessidade da sua conservação. Espero ter ajudado na compreensão das cores verdes das folhas e agradeço a todos.